Olá, eu vim falar neste vídeo sobre 5 livros que eu recomendo para quem quer começar a estudar astrologia védica. De poucos meses para cá, se você for fazer uma busca pelo tema astrologia védica, os livros simplesmente se multiplicaram. Tudo porque, com o avanço da inteligência artificial, fica muito fácil escrever um livro, qualquer tipo de livro. E aí, quem quer começar nesse mundo pode ficar confuso com tantas opções que não refletem, na verdade, a qualidade. Então, eu vim falar de 5 livros que eu li, que eu testei, que eu sei que são bons. Dessa lista de 5, o primeiro e o último são em português, os outros são em inglês. Então, espero que você me perdoe, mas eu estou falando de livros que realmente eu gostei de ler. Existem mais livros em português, eu não vou falar deles porque não são os que me chamaram a atenção para colocar nessa lista. Então, assim, o primeiro livro que eu quero recomendar, ele na verdade não é de astrologia védica, eu não tenho ele aqui comigo, é um livro de muitas décadas de idade, que me acompanhou ao longo da vida, e eu o chamava de o livro rosa quando eu era pequena, porque a edição que tinha lá na minha casa era cor-de-rosa. Agora eu sei que a outra edição, acho que a capa dele é azul agora, que chama-se Curso Básico de Astrologia. Os autores são Marion March e Joan McKeevers. Por que um livro de astrologia, não especificamente de astrologia védica? Porque se você for aprender astrologia védica do zero, talvez ela te pareça muito mais complicada. Se você já tiver uma boa base de astrologia, qualquer astrologia, você já vai entender os princípios, você vai entender os signos, vai entender as casas, vai entender por que eles são dois círculos concêntricos, você vai ter noção do que é meio de céu, você vai ter noção do simbolismo que você combina. E esse é o melhor livro de astrologia que eu conheço. Então, você vai ganhar muito se você partir do conhecimento astrológico para depois ir para o conhecimento da astrologia védica especificamente. É como você saber uma segunda língua e vai aprender a terceira. Você vai comparar uma coisa com a outra, você vai ter uma facilidade, e quanto mais línguas você conhece, mais fácil fica. A mesma coisa com a astrologia. Por isso, essa é a minha primeira recomendação. O simbolismo da astrologia ocidental é grego, da astrologia védica é hindu, mas é tudo um trabalho com simbolismo. Então, recomendo muito uma base astrológica séria, um livro de astrologia sério. O segundo livro que eu quero recomendar é esse aqui, está no meu Kindle. Light on Life, An Introduction to Astrology of India. É do Robert Svoboda. O doutor Robert Svoboda passou 50 anos estudando na Índia. Ele é especialista em Ayurveda. Ele tem inúmeros livros. E esse livro é um livro de mais de 400 páginas. É um livro profundo, um livro erudito, que ele trata dos simbolismos, trata do mapa. Ele é bastante amplo. É daqueles livros que você lê e você tem a impressão de que tem tudo lá. Então, por um lado, ele é um livro muito completo, ele pode ter tudo que você busca nele. Por outro, eu acho que o leitor pode se assustar um pouco. Talvez você tenha uma abordagem mais prática, talvez ele seja muito filosófico, explica demais as coisas. Então eu deixo assim em aberto, eu acho que ele varia de acordo com o tipo de leitor. Ele é muito profundo, ele ressalta toda essa coisa do conhecimento ancestral da Índia, passado de mestre para discípulo. E como você é uma pessoa que, como eu, vai estudar na sua casa sem ter um mestre, quando você lê a importância da transmissão de mestre por discípulo, você fica meio desanimado, né? Então, essa é uma coisa que me pega um pouco nesse livro. Agora eu vou recomendar 2 livros que eu, na verdade, eu acho que eles são complementares. Eu não acho que um seja melhor do que o outro, porque os dois são muito organizados, autores muito bons,
que se dedicaram realmente a esse livro. Então, aqui, deixa eu só mudar porque ele saiu da capa aqui. Então, este aqui, um volume que eu tenho, livro antigo de astrologia hindu para o leitor ocidental, do James Braha. Ancient Hindu Astrology for Modern Western Astrologer. Isso daqui é uma edição antiga, ele relançou essa edição há 1 ou 2 anos. De acordo com James Braha, esse foi o primeiro livro prático de astrologia que foi lançado no Ocidente. Então, ele é muito explicativo. Ele coloca aqui item por item como funciona as casas. Aí ele tem um capítulo para cada planeta, os esqueminhas. Depois ele faz as combinações. E ele é muito bom, ele é muito prático, muito esquemático. Também, assim, muito organizado. É o livro do Ryan Kurzak, Art and Science of Vedic Astrologer. Esse daqui é o volume 2, tem o volume 1. E eu acho os dois complementares porque, por exemplo, o Braha fala assim, cada planeta no signo. E o Ryan coloca assim, cada planeta na casa. Então, você acaba um dando as informações que o outro precisa. Então, são livros que eles têm uma aproximação realmente prática, de consulta, para quem está diante do mapa. Aí, o que eu acho que falta um pouco nesses livros, talvez seja um problema dos livros de astrologia védica em geral, que são exemplos. Então, você vê o Saturno na casa, o Saturno no signo, e você tem um monte de informações, mas como é que isso se organiza na realidade, no dia a dia que você vai ter no mapa? Então, pode ser que você, no início, você vai traçar um mapa e você vai procurar cada um. Então, é uma forma de raciocínio que você tem que aprender a ter. Por isso, chegarei aqui no 5º e último livro, Brihat Básico, Astrologia Védica como você nunca viu, Fernanda Mello, sou eu. Então, qual é desse livro? Primeiro, a falta de referências em português, pelo menos mais didáticas que eu sinto. Esse livro, ele pega o clássico, Brihat Parashara Hora Shastra, que é o livro atualmente mais importante. Aqui, tem aqui a minha edição, são 2 livrões. Então, eu pego trechos do Brihat e aí ele é comentado. Então, o Brihat é um livro que você não consegue se aproximar sozinho. Então, você tem essa parte antiga da consulta e depois você tem a nova, e ele procura não ser tão esquemático. Então, a parte da mitologia hindu, que é tão importante, ela é colocada aqui junto com as explicações, junto com as técnicas. E além de apresentar um grande número de técnicas, depois de cada apresentação de técnica, há um exemplo prático de como você calcula, como que ela se apresenta no mapa. Então, esse é o diferencial desse livro. Aqui, ele tem muitos exemplos. Eu pego o mesmo mapa e vou aplicando as diferentes técnicas nesse mesmo mapa. Então, você vai vendo quanto que elas se complementam ou não. E também tem discussões atualizadas que você encontra por aí. A astrologia védica, ela é tropical, ela é sideral. Você não tem só um compilado de técnicas, elas são discutidas. O que é importante, o que não é, o que você vai acabar usando, não vai acabar usando. Então, por isso, esse livro, o meu livro, é a 5ª e última recomendação. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e espero que esse livro tenha te ajudado a decidir como e onde começar a estudar astrologia védica. Então, um abraço e até a próxima.